Graça e paz, amado e amada de Deus. Este é o encontro com a Palavra de Deus em família. Um encontro que fazemos todas as segundas-feiras, algumas vezes presencialmente, outras gravadas. Eu, desde o início aí desse tempo em que houve um distanciamento social, eu resolvi, naturalmente porque Deus colocou no meu coração esse desejo, começar a gravar então os devocionais para que outras pessoas também pudessem ter acesso à palavra de Deus. Amados, nós estamos aqui meditando, refletindo sobre o sermão de Deus, o sermão de Jesus Cristo, conhecido como Sermão do Monte, Foi o primeiro sermão publicado nos evangelhos, dentre alguns sermões que Jesus pregou. Eu digo Deus porque Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo com Ele. Assim diz a sua palavra, E o Evangelho de João é muito claro em afirmar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amados, então tudo que hoje nós vemos no mundo, tudo que é visível, foi criado do nada por um Deus Criador, por Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um único Deus segundo as Escrituras. Então não importa o que as pessoas falem, o que elas acreditam, não importa as histórias que você já tenha ouvido, nem as religiões tenham falado, até porque religião foi criada pelo ser humano e não por Deus. A religião é uma tentativa desesperada do ser humano se ligar de alguma forma a Deus. Mas Deus não é uma religião. Deus é Deus. É o Criador de todas as coisas, tem domínio sobre a morte e sobre a vida, tem poder sobre o que vai acontecer com você e comigo. Ele é Deus. E a única coisa que eu faço aqui, amados, é compartilhar a palavra dele para que vocês conheçam, e eu também. Porque para que eu possa compartilhar, eu preciso ler, estudar, meditar, orar, depender do Espírito Santo para que ele me revele aquilo que está aqui escrito. E aí, amados, é maravilhoso a gente imaginar que a Bíblia Sagrada, ela de Gênesis a Apocalipse, ela faz uma revelação progressiva de quem é Deus, da sua obra, dos seus atributos, o que ele espera de nós. Ela aponta para um plano de Deus para a nossa salvação. Salvação do quê? Amados, o pecado nos separou de Deus. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o pecado separa o profano do santo. Ninguém pode entrar no reino de Deus, no paraíso, se estiver em pecado. E ao ser humano é impossível isso. Por isso Deus então cria um plano perfeito que se cumpre. Então ele vem sendo anunciado, revelado progressivamente no Antigo Testamento até o seu cumprimento com a vinda de Jesus Cristo, com Deus encarnando, o Verbo, a palavra de Deus encarnando e estando então conosco. E aí então Deus começa a falar face a face com a sua criação, com o ser humano, chamando o ser humano ao arrependimento, à reconciliação com o Pai. E mais do que isso, fazendo aquilo que para nós era impossível, morrendo no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados. E agora sim, justificados por sua obra, concluída plenamente, o justo que morreu pelos injustos. Agora sim,
justos ficamos graças à obra que Jesus Cristo, que Deus realizou por nós. E agora então, pela fé, é que nós temos o perdão dos pecados. Pela fé em Cristo, em Jesus, no Filho de Deus, crendo que ele morreu pelos meus, pelos teus pecados e ressuscitou dentre os mortos, porque a morte não poderia retê-lo. O Santo Deus, ele venceu o pecado como ser humano, então para isso ele encarnou, para que ele entendesse que ele, não que ele não entendesse antes, né? Ele é o Deus que criou todas as coisas, mas para que ele pudesse mostrar para nós que ele venceu o pecado, que ele tem poder sobre o pecado. Porque enquanto ele esteve encarnado, ele sentiu sede, ele teve tentações, como nós vemos nos evangelhos. Ele sentiu fome, dor, aflição, tristeza, ele chorou pelas misérias dos seres humanos. Jesus viveu aquilo que nós vivemos enquanto estamos aqui neste tabernáculo humano, chamada pela Bíblia de carne e sangue. Mas ele venceu por nós e agora nós estamos justos diante de Deus pela fé que temos nele. Amados, nós lemos já aqui deste sermão, que foi o primeiro e o mais completo, que mostra aquilo que Deus espera para nós. Como é que nós podemos ser filhos de Deus? Como é que nós podemos nos tornar a sua imagem e semelhança, que foi o motivo pelo qual ele nos criou? Então Jesus vai orientando, ele vai nos dizendo o que nós devemos fazer para ser inclusive felizes, sermos abençoados. Como nós devemos lidar com com o nosso irmão, com o nosso próximo, como nós devemos lidar com Deus. Sobe o nível da lei, a lei que é santa. Mas a lei, amados, nunca teve poder de salvar, porque a lei só pode mostrar o erro, mas não pode impedir o ser humano de errar. Mas a palavra de Deus é santa e Jesus diz, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Cumpri-la no teu lugar, porque você é incapaz de cumpri-la. E ele veio para fazer isto, né? E ainda sobe o nível, como nós vimos lá no capítulo 5. Depois ele vai falar lá no capítulo 6, né? De algumas coisas importantes sobre oração, sobre como devemos fazer o bem, né? Não com a intenção de parecer aos outros que somos pessoas boas, mas na medida que for possível, em secreto, porque o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Então nunca com uma intenção de hipocrisia ou de autopromoção, mas para glorificar o nome de Deus, o nome do nosso Pai. Vai falar dos tesouros, né? Que nós precisamos acumular tesouros no céu e não na terra, porque os tesouros daqui, as coisas visíveis, são corruptíveis, elas estragam com o tempo, a ferrugem corrói, as traças comem, os ladrões roubam, mas aquilo que é eterno, ninguém pode tocar. E é lá que o nosso coração deve estar, amados. E Deus vai dizer, olha, eu sei que vocês precisam aqui na terra, mas da mesma maneira que eu criei o corpo, eu também vou prover o que é necessário para o corpo. Da mesma forma que eu dei a você a vida, eu vou prover o necessário para que você viva. Então não ande ansioso ou preocupado com nada. Porque, Deus falando, né? Porque eu sei o que você necessita, mas antes, busque as coisas do alto, busque o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus no teu coração, a justiça de Deus nas tuas atitudes, em Cristo Jesus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas por aquele que é dono de tudo. Porque a ele, conforme as Escrituras dizem, pertencem o céu, a terra e tudo o que neles existem. Toda a plenitude pertence a Deus.
Amados, no capítulo 7 começa assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amados, vamos pensar um pouquinho sobre essa orientação de Jesus? Bom, primeiro, Jesus não está dizendo que nós não devamos julgar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa corrigir. Porque a própria palavra de Deus nos orienta a julgar o que é certo e o que é errado. Só que ele nos pede para fazer a coisa certa. Então, por exemplo, quando eu julgo que um irmão está fazendo algo errado, a palavra de Deus nos diz: vá e converse somente você com ele. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então a gente vai e faz aquilo que é certo. Nós vamos ver também, por exemplo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que também nós devemos usar a palavra de Deus para fazer o julgamento, para exortar, para advertir, com toda a longanimidade, né, com toda a paciência, com todo o amor. Então, Deus não está dizendo não julgue. O que Jesus está dizendo aqui é: primeiro, observe a si mesmo, julgue a si próprio. Antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão, repara na trave que está no teu. Por quê? Porque se você julgar o teu irmão naquilo que você também faz, você será também julgado com a mesma severidade. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, né? Falou assim, chamando até de hipócrita, né? Falou assim, poxa, você que julgas a teu irmão, condenas a ti mesmo. Porque naquilo que você julga, você faz a mesma coisa. Então a questão, amados, é: corrija a si próprio primeiro, para que você então tenha autoridade para então julgar o outro. Um outro ponto interessante aqui, amados, é que quando eu olho para a falha do meu irmão, eu vejo um ou dois, vamos chamar ali de defeitos, né, de erros. Mas quando eu olho para mim, eu vejo todos os meus. Então eu vejo, no final das contas, o meu próximo até melhor do que eu vejo a mim mesmo. Então eu preciso de muita misericórdia de Deus, amado, sobre a minha vida. E preciso, quando julgo algo errado no outro, olhar primeiro para mim. E depois ter corrigido a mim mesmo. Eu vou e falo somente com o meu irmão, em amor, para que ele também se corrija. Amém? E aí no versículo 6, Jesus diz, né? Não deem aos cães o que é santo, nem jogue suas pérolas aos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Amados, Jesus naturalmente está falando aqui sobre a palavra de Deus. Não adianta a gente levar a palavra de Deus às pessoas que não querem ouvi-la, que zombam de Deus, que escarnecem do que é santo. Então não adianta a gente continuar insistindo, né, e discutindo e tudo mais. Por quê? Porque essas pessoas
Primeiro, elas não vão te ouvir. O coração delas está no mundo, não está nas coisas de Deus. E elas vão ficar com raiva de vocês. Então nós precisamos ter a sabedoria. Precisamos sim levar, e aqueles que a receberem com alegria, a gente continuar então a levar e alimentá-las. Porque este é o verdadeiro pão, este é o verdadeiro alimento, este é eterno. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Amados, e essa palavra será uma fonte a jorrar para a eternidade, né? Então a palavra de Deus é maravilhosa, mas não adianta também a gente insistir com pessoas que não querem ouvi-la. Jesus está chamando aqui, né, fazendo uma analogia, né? Pérolas aos porcos, né? Ou dar o que é santo aos cães que não querem ouvi-la. Mas se a gente pensar também do ponto de vista humano, se nós olharmos lá em Provérbios, por exemplo, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz assim: corrige o sábio, e ele será mais sábio ainda. Agora, corrige o tolo, e ele ficará com raiva de você. Ele se irará, né? Ele vai escarnecer, ele vai zombar de você. Então, olha que interessante, Deus chama de sábio e tolo duas atitudes diferentes. A primeira é que, diante da crítica, ouve, aceita e a aproveita. Corrige a si próprio. Este é o sábio. O sábio ouve e aproveita e melhora e agradece a crítica porque a vê como um presente. Mas quem é tolo não aceita críticas. Ele fica com raiva de ouvir a crítica. Ele diz: vai cuidar da tua vida, né? Quem é você para me dar conselhos? Então, essa é uma atitude de um tolo. Então, não deem pérolas aos porcos. Amém? Por outro lado, sejam sábios. A palavra de Deus, ela veio para nós para nos ajudar a sermos melhores, a caminharmos com o nosso Deus e o nosso Pai, na sua presença. Lembrando que quando estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo e que é santo, nós estamos na sua presença. Mas quando nós desobedecemos ao Pai, isso é chamado pecado, isso nos afasta da presença de Deus. Na presença do Pai temos segurança, longe da presença do Pai não temos segurança, porque estamos à mercê do príncipe deste mundo, e o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos escolher. Deus coloca diante de nós o bom o bem e o mal, a bênção e a maldição, como está lá em Deuteronômio e em Josué também. Mas cabe a nós escolhermos. Amados, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amado, Jesus está ensinando a prática da oração. Jesus está dizendo assim, olha, peça ao Pai, ore ao Senhor por coisas boas, né? A gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, que o que o evangelista Mateus diz aqui, né? No versículo 11, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
Amados, nós não devemos ficar pedindo para Deus coisas para o nosso bel prazer, desejos e não necessidades. Muito embora o Senhor realize o desejo do nosso coração. Então, Ele, segundo a sua bondade, amor, misericórdia, por acreditar que nós mereçamos como filhos obedientes, Ele realiza os desejos do nosso coração. Isso está lá em Salmos, é a palavra de Deus. Então, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas que o nosso coração precisa buscar o que é santo. Então, ore ao Senhor pedindo o Espírito Santo. Se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você já tem o Espírito Santo. O que você precisa orar agora é para que o Espírito Santo tenha você, para que ele te encha em toda a plenitude, para que você receba do alto poder para ser testemunha de Deus aqui na terra. Amém? E aí no verso 12 ele está dizendo, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amados, essa frase, a lei e os profetas, ela é uma referência ao Antigo Testamento. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés, conhecida como a Torá, que é a lei de Deus está ali. E os profetas, a gente vai ter depois os livros históricos, e os livros dos profetas, maiores, menores, todo o Antigo Testamento. Então, era chamado de a lei e os profetas. E Jesus está dizendo aqui, olha, façam aos outros o que você quer que os outros te façam. O que você quer que o outro te faça? O mal? Não, você quer que o outro te faça o bem. E, amados, a gente faz o bem com uma boa motivação, que é o amor. A gente vai ver nas Escrituras que o fim da lei é o amor. O fim da lei é Cristo. Então nós vamos ver que Jesus é o amor, porque Deus é amor, o amor vem do Pai, e Jesus é a representação perfeita do Pai. E nós vamos ver que ela diz claramente, o fim da lei é o amor. E por que a palavra diz isso, Porque se nós olharmos os mandamentos do Senhor, nós vamos, e Jesus inclusive resume assim, Ele diz assim, olha, os 4 primeiros mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então é amor. E ao próximo como a ti mesmo. Então também é amor. Então ame ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o fim da lei é o amor. Todos os mandamentos, se vocês olharem, tudo que Deus orienta na sua palavra, ela está embasada ou está alicerçada sobre o amor. Chamado de dom supremo, Então nós vamos ver aqui que amor é importante. Amados, depois Jesus vai falar no verso 13, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amados, muito embora seja uma bênção estar no caminho de Deus, em Cristo Jesus, nós sabemos também que não é fácil. Por que não é fácil? Porque o mundo rejeita a Deus. E se rejeitou a Deus, nos rejeitará também. Rejeitará a nossa forma de ser, a nossa palavra. Muitas vezes vão nos acusar de algo injustamente. Só que aqui nós já vemos, bem-aventurado é aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça. Então, se nós fomos acusados injustamente por
levarmos a palavra de amor de Deus às pessoas, fiquem felizes e não tristes. Mas a gente entende que existe aqui uma dificuldade. Por isso que Jesus chama, é uma porta estreita. Nós precisamos muitas vezes rejeitar a tradição familiar, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, porque eles também não tinham noção da verdade. Mas a partir do momento que Deus se revelou a nós através da sua palavra, e nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não importa mais se nós seremos rejeitados pelos familiares. O importante é estar em Cristo Jesus. E, naturalmente, com amor, levar a sua palavra, para que a sua família também seja alcançada pela mesma graça que te alcançou. Verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Amados, a palavra de Deus fala muito sobre falsos mestres, falsos profetas. Jesus falou muito sobre isto. Os apóstolos continuaram falando sobre isto. Pedro, Paulo e etc. Aliás, nós vamos ver aqui uma advertência de Paulo a Timóteo, que era um jovem presbítero, né? E Paulo é quem o discipulava. Lá na segunda carta, então, a Timóteo, no capítulo 4, a gente vai ver aqui, a partir do verso 3. Aliás, eu vou ler até um pouquinho antes. Olha só que é uma advertência do apóstolo a esse jovem pastor, esse jovem presbítero, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amados, veja como isso se cumpre até os dias de hoje. As pessoas rejeitam a palavra de Deus para dar ouvidos a fábulas, a histórias inventadas de mestres segundo os seus próprios desejos. Então não se trata aqui de querer obedecer a Deus. Eu quero inventar um Deus que atenda às minhas vontades. E eu não quero ser, então, um filho que atende à vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. E aqui Jesus adverte sobre estes falsos mestres, falsos profetas, e ele vai dizer, olha, pelos frutos vocês os conhecerão. Se eles estiverem pregando o que é verdadeiro, é bom fruto. Se eles estiverem inventando fábulas, é mau fruto. Por outro lado, a gente pode observar também suas atitudes. Eles vivem aquilo que eles ensinam ou são hipócritas? Ensinam uma coisa e vivem outra. Xingam as pessoas, não têm generosidade no coração, não cuidam bem das suas famílias, dão mau testemunho, pegando dinheiro emprestado e não pagando. Enfim, amados, tem muita coisa que acontece de errado com os chamados mestres e profetas de Deus,
que a gente precisa observar para ver se os frutos são bons. Porque Jesus está dizendo, a árvore má que vai produzir mau fruto será cortada e jogada no fogo. Verso 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Jesus está dizendo, todos nós um dia estaremos na presença dele. E aí Jesus está dizendo, né? Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, a prática do mal não é só matar, roubar, xingar, mentir. A prática do mal é fazer tudo que Deus pede para que a gente não faça. E até o bem que Ele pede para a gente fazer, se a gente não fizer, isso é considerado mal diante dEle. E isso não é invenção minha, isso é o que está escrito na sua palavra. Né? Então conhece a palavra de Deus e ela vai libertar vocês de todas as mentiras do mundo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, nós vimos um pouquinho antes, né, que muita gente diz, eu sou de Cristo. Amados, eu já ouvi, e eu mesmo no passado já disse isso, quando alguém dizia, né, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? A minha resposta era, eu já tenho Jesus. Eu já tenho Jesus. Falava isso na minha ignorância, porque eu não tinha. Eu não tinha noção do que era ter Jesus no meu coração. Hoje eu sei, amados, mas muitos que dizem, eu tenho Jesus, um dia estará na presença dele. E vai dizer, Senhor, mas eu não rezava 300 vezes o Pai Nosso, 400 vezes não sei o que lá, não fazia penitência, não andava a pé até não sei aonde. Gente, vai ter 1 milhão de justificativas. E Jesus vai dizer assim, afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Amados, abra o teu coração. Jesus está à porta, batendo. Se você ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entrará, ceará com você e você com ele. Jesus quer te dar vida. Ele quer que você tome sobre você o jugo dele, que é leve. O fardo é leve, o jugo é suave. Ele quer que você aprenda dele, e não dos homens, das religiões. Aprenda dele. Ele é a palavra, ele é o verbo de Deus encarnado. E ele diz assim, então você encontrará descanso para a tua alma. Porque ele é humilde e manso de coração. Ele estava falando aqui, amados, conosco, através desse sermão, e nos ensinando como é ser seu discípulo. Como é de verdade andar na presença de Deus. E aí ele deixa promessas maravilhosas. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa.
porque aquilo que ele prometeu, isso ele cumprirá, conforme diz as Escrituras. E aqui, no final do sermão, Jesus está dizendo, olha, se você ouve estas minhas palavras, que eu falei desde o início, desde das bem-aventuranças até aqui, todo o sermão, se você ouve e pratica, você é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, porque os problemas virão sobre a tua vida. As dificuldades virão, as aflições virão, baterão com força sobre você, mas você não cairá, porque você está firmado sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha, sobre a qual a igreja dele foi construída, foi edificada. E nós, como Pedro, somos pedrinhas que nos unimos a outras pedras, conforme o próprio apóstolo Pedro fala em sua primeira carta. E juntos formamos um templo para o Espírito Santo. Esta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Somos nós, o corpo do Senhor. Isso é a palavra de Deus que diz, amados. Não é nenhuma religião, é a palavra de Deus. Que eu oro todos os dias a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo, para que abra os olhos espirituais, os ouvidos, prepare o coração de vocês para entender, para conhecer, para buscar, para que tenha amor por Deus, amor verdadeiro, temor, que é o amor, é o respeito e que nos leva à obediência, né? Amados, nós não cairemos se nós cumprirmos a palavra de Deus, se nós vivermos segundo os ensinamentos de Deus. Eu apresento a vocês a palavra do Senhor. Nenhuma religião, mas o verdadeiro Deus, o único Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles existem. E o sermão, aí o evangelista Mateus, o apóstolo, finaliza assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados, maravilhosa palavra de Deus. Por que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas? Porque os escribas, os fariseus, não viviam a palavra. Eles conheciam a palavra intelectualmente, mas eles não tinham autoridade para ensinar, porque eles não eram aquilo que eles ensinavam. Mas Jesus, Deus, ele ensinava aquilo que ele é. Porque Jesus é o que era, é e que há de vir. O Deus eterno, todo-poderoso. Porque, segundo o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amados, vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Jesus, por nos dar esses conselhos tão maravilhosos, Pai. Senhor, sabemos que para nós é impossível vivermos segundo tudo o que o Senhor nos ensinou, mas para o Senhor nada é impossível. Por isso, Pai, nós convidamos o Senhor para estar reinando em nosso coração. Pai, que o teu reino seja feito na minha vida, que eu permita, Pai, que o Senhor reine. Senhor, nós passamos a vida ouvindo coisas do tipo: quem manda na minha vida sou eu. Você não manda em mim. Pai, como é terrível ao ser humano arrogante, presunçoso, permitir que alguém reine em seu lugar, Pai, porque o nosso desejo é apenas fazer a nossa própria vontade. Mas, Senhor, nós declaramos que o desejo mais profundo do nosso coração, da nossa alma,
é que o Senhor mande na minha vida. Pai, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Abençoa cada amado, Pai, que ouviu este devocional, que acompanhou o Teu sermão. Pai, derruba as escamas que hoje cegam os seus olhos. Que a Tua palavra encontre, Senhor, um coração como uma terra fértil, para que o inimigo não arrebate essa santa semente, para que a semente, germinando, não encontre os espinhos que a sufoquem, os cuidados da vida, as preocupações do dia a dia. Pai, que ela não encontre um solo rochoso em que a semente germine, mas por falta de raiz ela murche e não produza frutos, mas que ela cresça em nós e produza muito fruto, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos estes amados, Pai, e por mim também. Perdoa as nossas falhas e guia-nos pelos caminhos eternos. Em nome de Jesus, amém. Amados, uma semana de bênçãos e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.